Esse é o nosso segundo episódio do podcast em comemoração ao Dia do Psicólogo, dia 27 de agosto. É o dia de comemorar essa profissão tão lendária, tão antiga, tão importante para aqueles que fazem com amor, com responsabilidade. E é em nome desses todos profissionais responsáveis que se preocupam com a dor do outro que estamos aqui, nessa conversa gostosa, nessa conversa que estimula, nessa conversa que nos faz crescer e querer aprender mais e a viver essa profissão com toda a dignidade. Eu sou Marisete Rodrigues, tenho o privilégio de coordenar o Instituto Logos. Logos é um instituto que trabalha com a formação sistêmica com indivíduos, com casais e com famílias. Dá uma olhadinha no Instagram, no YouTube, na rede social mariseterodrigues.logos. E você vai encontrar material riquíssimo sobre a teoria sistêmica. Vamos juntos? Nós estamos aqui com duas convidadas, estamos nos divertindo, conversando, né, sobre aquilo que amamos, que é a psicologia. Márcia Modesto, obrigada mais uma vez. Eu é que agradeço, Marisete. Está sendo uma alegria a gente criar uma polêmica, né? Isso aí. E Nayara, obrigada também, Nayara. Vamos seguir, muito bem. E, curiosamente, né, quando pensamos em fazer esse encontro, essa conversa, quisemos criar um paralelo de uma profissional experiente, e aí pensei logo em você, Márcia. Obrigada. Márcia tem 44 anos de estrada, respeitosamente, né, com a psicologia, e isso eu admiro muito. Quero te honrar, né, tanto que eu tenho acompanhado nesses 30 anos dos seus 44 Sim. anos. E a Nayara, que está fazendo um ano. Seu primeiro aniversário como psicóloga. Isso exato. Também é lindo, Nayara. É muito lindo. E eu quero agora fazer uma pergunta. Já que estamos falando, né, 44 anos de psicologia, um ano de psicologia. Como é que é? Quais as diferenças da psicologia vivida, exercida 44 anos atrás? Eu achei interessante quando você fala, Márcia, que você começa quando a psicologia tinha 12 anos no Brasil. 12 anos. Uma menininha, né? Uma pré-adolescente. Uma pré-adolescente. E a Nayara agora, né? Depois de tantos anos. E uma luta grande, né, para a psicologia ser uma profissão respeitada. Né? Porque a psicologia é uma ciência e uma profissão. Né? Não é papinho de esquina, nem de mesa de bar. A gente estuda muito, a gente investe muito, né? A gente sofre muito também, porque você acompanhar determinadas histórias, você também tem que ter um estofo emocional. Por isso eu falei da importância da psicoterapia e da supervisão. Sim. Começar a trabalhar, porque quando a gente sai da faculdade, não sei a Nayara, que já vinha num processo, mas a gente sai o dono do mundo, a gente acha, agora eu sei tudo, a gente... Né, ou não sei nada, não, né? Ou não sei nada, mas a extremos. Psicólogo é muito chato, principalmente quando está estudando. Ou raça chata, né? Porque todo mundo, você já está logo entendendo tudo, começa a criticar a mãe, o pai, o irmão... Tem essa história, né? Que é natural, gente. Você está descobrindo um universo diferente, né? Mas a psicologia, da minha época, né, quando eu me formei, não se fazia esse marketing que se faz hoje, essa exposição. O cara que Como é que você se fazia conhecida enquanto psicóloga? Boca a boca. Boca a boca. Do boca a boca. Porque, assim, quando eu comecei, que eu acho que é uma coisa importante, que é uma coisa que você oferece, é um grupo, uma instituição que esteja junto com você. Eu comecei no IBRAPS, que era o Instituto Brasileiro de Psicanálise. Então, ali, eu fui fazer a minha formação, 5 anos de psicanálise, estudando, e ali eu me tornei professora, ali eu tive o meu consultório, ali tinha os grupos de supervisão, então eu estudava e trabalhava no mesmo local. Ali eu me desenvolvi, dali eu... Mas isso, naquela época, era possível com você ter
um estofo ali, um grupo, uma instituição com você? Eu dou, né, aula de formação para psicólogos, vai fazer 24 anos. Então, os psicólogos tinham um orgulho, sabe, de me entregar o primeiro cartão. Sabe quando faz o primeiro cartão? Era como se tivesse nascendo um filho. E dizia, olha, eu fiz o meu cartão. E eu tinha uma caixa e eu guardava todos aqueles cartões. Porque eu também vibrava com aquele crescimento, vibrava com aquela forma, né, que a pessoa estava crescendo, se apresentando. E acho que sempre tivemos algumas situações que chamavam a atenção e falavam, o que é isso? Que propaganda é esta? Quando listava, se você tem ansiedade, se você tem depressão, se você tem pânico, se você tem isso, se você tem disfunção pé sexual. como é que fala? Bicho de pé, se você... ligue para esse telefone e marque uma hora. Gente, isso é até arriscado para o profissional. Com certeza. Porque você vai abrir o seu consultório, se for presencial, se for online, ok. Mas se for presencial, você vai abrir a sua porta para quem não teve nenhuma referência de indicação. Mas aí que está, na minha época de propagandas, etc., o profissional que fazia o seu marketing ali, ele não era um profissional valorizado, porque o que valorizava né? O que valorizava o seu trabalho era o seu trabalho, que era passado de boca a boca. Então, fulano que você vinha foi indicado, que se você recebia, foi indicado por alguém, era um outro profissional, era um familiar, era sei lá, que vinha de todas as maneiras, né? Uma vez um colega meu, porque eu, além de ser psicóloga clínica, eu trabalhei 30 anos na perícia médica. Eu era psicóloga perita. Sei. Que me deu uma cancha. Sim. Por exemplo, eu conheço remédio, eu conheço patologias, psicopatologias e outras patologias, e que aquilo me ajudou. Eu trabalhava em junta médica. Uma vez um colega de lá me perguntou, Márcia, como é que você consegue manter o seu consultório? Como o paciente chega até você? Boca a boca. Eu não acho que isso tenha mudado. Eu acho que o formato pode ter mudado. O caminho, o trajeto, como isso acontece. Porque, assim, pode acontecer de a pessoa ver a sua divulgação na rede social, mas primeiro ela vai te acompanhar. Ela vai procurar saber qual tipo de conteúdo você apresenta. O que você está falando? Aquilo faz sentido para ela? Ela se identifica? Ela se identifica com você como profissional? Né? E normalmente não é assim, a pessoa passou por um vídeo seu ou por uma publicação sua e vai fazer contato. Normalmente você também é referenciado, pelo menos é a minha experiência. Eu percebo que as pessoas que fazem um contato por rede social, elas não vieram da rede social, elas foram checar a rede social. Né? Exatamente como o cartão de visita que a gente falou. Eu percebo que assim, é muito, muito interessante. A pessoa começa, às vezes eu olho algumas visualizações dos stories, eu vejo que a pessoa está visualizando meus stories há 3, 4 dias. Depois, assim, de uma semana, ela faz contato. E depois eu pergunto dela, fulano me indicou, fulano... Ou seja, é uma forma de validar o profissional mas de alguma na minha maneira. época não tinha aí essa validação, entendeu? E acontece comigo, talvez... Agora com a Marisete não, porque está numa exposição maior, mas acontece comigo, da pessoa entrar em contato e falar assim, você trabalha com que linha? Você dá vontade de perguntar, você fez psicologia quando? Porque como? Claro que eu respondo, olha, eu trabalho assim, assado, aquilo outro, não sei o quê. Mas é estranho, porque o paciente ele vem te checando também. Sim. O que você está fazendo, o que você não está fazendo, não sei o quê. E acontece muito comigo, isso acontece. A pessoa fala assim, olha, quero te dizer, antes de eu te procurar, eu chequei seu nome no Google. Eu acho espetacular. E o que o doutor Google te contou? Porque isso, que bom, né? Então, a pessoa vai lá ver no Google. Mas eu tenho um canal no YouTube que eu comecei a fazer, mas aquilo me... Mas eu acho importante exatamente para aquilo que você falou. E meus seguidores aumentam, são pouquinhos, mas eles aumentam. Aumentam por quê? Que eu não estou fazendo nada. Porque o conteúdo é bom. Mas se o conteúdo não fosse, não aumentaria. Sobre charlatanismo, sobre pessoas usando de má fé, não usando de ciência para falar sobre psicologia. Exatamente porque eu acho importante o paciente
ter essa busca ativa, Sim. né? Sim. Perguntar, porque hoje em dia o paciente, ele procura perguntar qual é a sua abordagem, com que linha você trabalha. Eu acho que é interessante, porque tem a ver com a realidade que nós estamos. As pessoas, elas estão mais interessadas sobre o tema da saúde mental. E mais informado. Mas E aí mais tem um informadas problema também. para nós. Para nós. Eu Para faço nós quem? para nós para os psicólogos. Ah. Eu faço palestras, Uhum. né? Eventualmente, não preocupada com dinheiro. Se você me convidar, eu vou lá numa maior alegria, sendo nem Pelo estou saber. pensando que eu quero cobrar, e eu vou mesmo, de graça. Ó, gente, tá? Pode pagar quando quiser, mas eu também vou de graça. Bom, as pessoas acham que sabem psicologia. Então, você faz um comentário qualquer, aí a pessoa diz assim, não, mas o fulano de tal, não sei o que aonde... Acho que são os novos desafios, né? Sim, São aí, os novos os desafios, novos mas aí é que Nayara. eu te digo, por isso que você, eu, Marisete, todos nós, precisamos estar preparados. Porque você vai receber todo tipo de pergunta, principalmente se você resolver se expor assim. Entendi. Mas eu queria fazer 2 comentários aqui. Um paciente, na primeira consulta, né, abrimos a consulta, falei, vamos nos apresentar, Sim. que é o momento social da consulta. E ele era uma terapia de grupo familiar, então ele se apresentou, a esposa se apresentou, a criança se apresentou, e eu toda animada disse assim, agora eu vou me apresentar. Ele, nós já conhecemos a senhora, já fomos no Instagram, no YouTube, sabemos tudo. É verdade, hoje é assim. Então, realmente, é um lugar de checagem, Sim. e eu vejo com responsabilidades, com muita responsabilidade, por isso que uma exposição vulgar vai banalizar, né, a identidade do profissional e a forma com que ele está se apresentando. Isso realmente, né, é uma situação seríssima, Sério, a muito séria. banalização. É uma ferramenta que pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal, né? Exatamente. Sim, São os outra dois que lados. são desafios, Nayara, mas todas as épocas nós tivemos desafios. Sim. Todas as épocas. Então, essa tem esse desafio. E quando eu começo a atender um paciente, principalmente terapia de casal, a esposa vem e fala assim, não, meu marido é bipolar. Eu falei, opa, eu estudei tanto e ainda nem sei fazer um diagnóstico dessa patologia. Como é que qual foi o meio que você caminhou para chegar a essa conclusão e fechar esse diagnóstico? Aí se conserta, não. Eu não sou profissional, eu não sou da área. Mas nós recebemos pessoas que trazendo, Essa é uma fala bem... fazendo diagnósticos e não são psicólogos. Nós vamos lidar com essa situação. Não, e os próprios psicólogos não sabem fazer o diagnóstico também. E aí, como é que fica? aí são as situações, são as atualizações do DSM-5 que a gente tem que saber, E aí, tem que como se atualizar. fica, né? Sim. Isso aí. E todo mundo acha que o psicólogo ele vai saber tudo. Não vai. Não vai. Ele vai se dedicar a um tipo de... Aí é importante vamos ter pegar essa tranquilidade, né? Vamos pegar essa pontinha aí, Márcia. Já que o psicólogo não sabe tudo, o que vocês acham, de repente, esse olhar que as pessoas têm sobre o profissional que atua na psicologia? Será que ele tem autorização para se humanizar e demonstrar que não sabe tudo? Ai, E quando ele erra, né, em alguma questão de vida? uhum. Erra ou faz uma escolha e o outro não concorda, acha que é maluquice, é um erro. Eu acho que o caminho é o mesmo, sabe, Marisete, do que a gente está falando aqui sobre as redes sociais. Eu acho que essa também foi uma ferramenta para poder humanizar de alguma forma o profissional, se bem utilizada. É claro que você não vai... Você escolhe aquilo que você divulga, aquilo que você coloca, mas é uma maneira de também ter contato, porque quando eu percebo, quando o meu psicólogo ele verbaliza sobre uma fragilidade, uma vulnerabilidade dele, que ele escolhe expressar, isso me conecta. Eu estou indo com um profissional que é próximo, que é como eu, que também tem fragilidades. Então, por exemplo, aí eu vejo uma ferramenta, um lado positivo das redes sociais, porque como eu conseguiria alcançar? Como eu conseguiria expressar isso de outra maneira com tanto alcance?
É uma das ferramentas e que eu acho que sim, a gente tem conseguido humanizar o profissional. Isso de que uma- você está de uma dizendo, maneira. eu acho que é importantíssimo. Eu acho que por causa de tantos anos já, quando eu falo até para o paciente, já estou velha, né? Então, agora, agora eu já estou velha. Então, eu tenho uma coisa comigo. Velha ou experiente? As duas As coisas. duas coisas. As duas. Então, assim, eu não me escondo mais, porque o psicólogo tem um pouco um vício até da profissão, da época, até da minha época, e até atualmente, porque você tem que ter uma. Seja você. Não estou dizendo para você chorar as pitangas com o seu paciente, mas se você. O paciente te fala alguma coisa que é muito dolorosa para ele, e você pode dizer, se aquilo tem sentido para você, olha, te entendo, você sabe que eu vivi uma situação parecida? Isso faz toda a diferença. Uma vez eu atendi uma família, Marisete, que tinha um membro da família morrendo de câncer. E eu tinha perdido meu pai recente, na época, né? Meu pai já está fazendo 27 anos que faleceu, de câncer também. Então, eu fiz uma dinâmica com eles e tal, e eles todos se abraçaram e choraram. Eu me juntei a eles e chorei com O eles. seu choro. Sabe? também Eu falei tinha para o eles, choro. eu posso entender perfeitamente o que vocês estão vivendo. Isso, eu acho que faz toda a diferença no trabalho. Você poder dizer para o paciente, olha, eu entendo isso. Eu entendo, não é porque os livros me disseram, porque a vida me mostrou, a vida me fez viver. Por isso, quando eu falei do amor, eu acho que é nesse sentido, sabe? Tem uma frase de Jung, e eu a repito muito, que diz o seguinte: é mais fácil curar quem conhece a dor da ferida. Sim, com certeza. E eu falo, baseado aí no mito de Quiron. porque eu adoro e eu mitologia. falo muito isso nos alunos de formação. Porque, de repente, uma pessoa que tem uma experiência, por exemplo, eu nunca tive alguém na minha família que viesse, né, ou adoecesse com câncer, no sentido de óbito. Sim. Eu não tive alguém que viesse a óbito por causa do câncer. Mas você, então, além da teoria, você sabe o que é. Sim. Eu sei a teoria e posso imaginar como. Por ser psicólogo e saber a teoria. Sim, sim. Mas Não, e quando o paciente Quem- vem, eu tinha uma paciente, gente, que a história familiar dela muito parecida com a minha. Muito parecida. Claro que eu conseguia trabalhar, até porque eu já tinha, né, o conhecimento a respeito do impacto daquela situação em mim, né? Então eu consegui trabalhar com ela muito bem. E aí o que eu acho que é o legal da gente depois de um tempo que a gente vai caminhando com esses pacientes e tal. Eu tinha uma secretária quando eu estava no presencial, ela dizia assim: tão interessante, né, Márcia? Os seus pacientes vão, mas eles voltam. então não foram. Mas eles voltam quando eles precisam, porque eu tenho a seguinte maneira: eu vou parar, eu não posso. Ok, eu estou aqui quando você precisar. Ok. A referência continua. Eu não tenho aquela postura de dizer, não, mas olha só, você precisava continuar, você jamais. Eu preciso deixar o paciente livre para ele e poder ser uma referência. experimentar o que ele precisa viver. E ele volta. Ele volta daí a 6 meses, ele volta daí a 1 ano, ele volta daqui a 10 anos. Mas ele volta. Gente, a maior alegria que eu tive, Marisete, só para fechar foi quando eu lancei um livro. Eu falei, vou escrever outra. Não vou, não. Aí eu escrevi um só. Vou escrever outra. De vez em quando eu penso que vou escrever outra. Quando eu lancei um livro, no dia 14 de novembro, entre um feriadão de 15 de novembro, chovia nesse Rio de Janeiro, feriadão grande, assim, numa quinta, na sexta era 15 de novembro. Sim. Todo mundo falava assim, nossa, coitada da Márcia, não vai ter ninguém nesse lançamento. Gente, foi na Livraria da Travessa, em Ipanema. A livraria ficou tão cheia que a fila ia lá do lado de fora, até Henrique Dumont, que é a rua próxima à livraria,
lotou, o livro esgotou. E aí eu reencontrei, eu não sei nem como eles viram aquilo, deve ter visto no Facebook, sei lá, porque tinha aí na época uma assessoria de imprensa para divulgar. Pacientes que eu não via há anos, as famílias com os bebês, a Agora mulher grandes. grávida. Gente, não tem coisa Acompanhar a melhor. Para história. mim, isso não tem preço. Por isso que eu acho que a minha relação com o valor, ela vai por um outro caminho. Quando eu vi aquelas pessoas, e meu Deus, e o pior que chegou uma para mim e falou assim: Márcia, tudo bem? Lembra de mim? E eu, putz, ela estava tão diferente, ela estava tão diferente. Claro que eu lembro, querida, como é que você está? Eu sou a fulana, você está lembrando? Claro. Aí você montou a história na claro. mente. Então, gente, isso é que vai fazer a diferença na tua vida. Sim. Na verdade, isso faz uma diferença absurda. Sim. Ok. E quando você chega em algum lugar, seja uma festa, seja, né, um encontro com uma pessoa que não te conhecia até então, e você se apresenta, né, e pergunta: o que você faz? Eu sou psicóloga. O que você escuta quando você se apresenta? Eu sou psicóloga. Hoje em dia, nem tanto mais as pessoas falam: que legal ser psicólogo e tal, não sei o quê. Não muito mais. Mas quando eu comecei lá atrás, que eu era psicanalista, eu fui psicanalista na época que a psicanálise era o boom, era chique ser psicanalista e era chique ser psicanalizado. Sim. Então, quando você falava que era psicanalista, as pessoas: você é psicanalista? Aí hoje eu acho, as pessoas, até também porque eu estou mais velha e tudo, eu acho que isso aí não tem mais aquela coisa. Os lugares que eu vou já são pessoas da minha idade, né? Não tem mais aquela coisa de que você está me analisando, embora às vezes já alguém... teve. Não, atualmente ainda tem gente que não gosta de mim, que fala assim: você percebeu que ela fica olhando, te analisando? Aí você usa a minha resposta. Pois eu não trabalho sem receber. Eu trabalho de graça. É a resposta que eu dou. Exatamente. Quando alguém pergunta: mas pior que você a cara de pau que consegue trabalhar de graça. Está me analisando? Eu falei: fique tranquila, eu não trabalho sem receber. Não e você, Nayara? Olha, eu acho que eu não sinto muito em relação a isso. Eu acho que as pessoas comentam: ai, que legal, bacana. Mas colegas mais novas, com rosto, né, com aparência mais nova, elas falam o tempo todo: ai, gente, parece que as pessoas esperam que a gente tenha uma cara, seja mais velho, tenha uma cara mais isso séria. É verdade. E estão esperando isso. Daí, quando eu falo que eu sou psicóloga, parece que eu perco a credibilidade. Comigo não acontece isso, mas eu ouço relatos... Perder a credibilidade, você acha? Autoridade. Talvez seja isso. Não né? credibilidade, talvez autoridade. Autoridade. Quando diz, porque você tão nova, como sabe? Só que assim, não é isso, né? Como a Márcia disse, tem tudo a ver com a questão do seu estudo, do seu preparo, e hoje em dia não é a questão da idade, como se apresenta. Mas você vai ver, você vai caminhar, vai ficando mais confortável, porque com o passar do tempo, aquilo que hoje é mais desafiador para você, você vai olhar assim, e pior que você fica mesmo assim, a gente olha, qual é o com você mesmo que eu brinquei com você, você já olha, o olhar já vai ser aquele, você tá aprendendo a olhar de uma outra forma, a vida, a sua e a do outro, então é inevitável, né? Mas eu acho que o fato da gente ser jovem, quando a gente começa mais jovem, é mais difícil, porque assim como há uma discriminação com a juventude, há também, para a gente trabalhar, a gente também tem um tempo aí. Eu também não posso ser embora tenha gente que diga assim: você vai ficar igual a Rainha Elizabeth. Eu falo: tá. Então, é capaz que sim, né? Quem sabe? Mas é um meio termo, aquela idade, assim, no meio do caminho que você está, essa acho que é a hora do boom. Eu acho que eu estou no meio do caminho, Você tem tantos anos? Quantos anos, Nayara? Eu tenho 34. Então, tá bom. Eu acho que eu estou no meio do caminho, então. Você tá no meio do caminho. Eu acho que os 30 anos para cima, 30, 40, você tem mais... eu acho que você fica mais confiável para as pessoas. Essas pessoas jovens, elas têm razão, porque as pessoas têm uma certa... Poxa, mas você é tão jovem... Uma vez uma menina jovem, né, me disse, o paciente chegou e falou: nossa, você parece com a minha filha.
Aí tem que ter um preparo para você saber como que você vai lidar com isso. A minha primeira paciente foi uma senhora de 82 anos. Então. E foi uma experiência maravilhosa, né? Foi uma experiência maravilhosa, porque eu, no começo, me senti um pouco insegura quando eu vi que ela, né, minha primeira paciente, 82 anos, mas foi confortável. Eu me senti confortável em estar naquele lugar e eu percebi que ela também se sentiu confortável em estar comigo. Que bom. Né? Então, mas muita diferença. Sua primeira paciente, ser uma senhora de 84 anos, foi Bacana isso. Foi bem diferente. Gente, olha, acabamos agora o segundo episódio, mas tem o terceiro. Tem o terceiro episódio. No terceiro episódio vamos falar bastante em relação, né, conduzidos pela experiência que a Márcia tem dentro da psicologia, pela minha experiência, pelo que a Nayara tem, está vivendo com a psicologia. Como é que é progredir na psicologia? As pessoas precisam dessa orientação. Que caminho eu faço? Por onde eu começo? Eu quero ser um bom profissional, eu quero respeitar a dor do outro, eu quero caminhar com as pessoas, eu quero olhar lá na frente e ter o privilégio de também ter acompanhado histórias. Porque o sucesso da profissão maior é quando o seu paciente te indica para outras pessoas. Fique conosco, volte e venha participar do terceiro episódio do podcast em comemoração ao Dia do Psicólogo. Grande abraço!